Eita, atrás de eita, meu povo, esse eu te conto, sempre trazendo as atualizações aí dos principais realities. Agora o foco, Power Couple Brasil, reality de casais da Record TV. Comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, tá bom? Vamos ao que interessa. Após toda aquela baixaria, toda aquela gritaria, toda aquela guerra na madrugada de sexta-feira, Rodrigo Carelli, o diretor do programa, resolveu poupar o elenco um pouquinho e aí ele cancelou a atividade Quebra Power deste domingo. O que rolou, na verdade, foi uma outra atividade. Uma atividade valendo R$20 mil e um jantar para um dos casais. Um negócio levinho ali, né? Só para descontrair mesmo e tal. Nada de Quebra Power, como a gente já vinha sendo acostumado aí, briga todo domingo. Pelo menos dessa vez, gente. E num certo momento, Carol e Mussuzinho, já na primeira rodada, vetaram Brenda e Matheus. A Brenda já começou a ficar estressada e ela e o Matheus chegaram a ter uma mini DR ali, uma discussão justamente por causa disso. Ele pedindo para ela pensar positivo, porque ela já estava irritada por não poder jogar, por ser vetada do joguinho, da atividade. Aí o Matheus disse para Brenda focar na dinâmica, parar de pensar negativo, e os dois se estranharam rapidamente. Foi muito rápido, tá? Em resumo, Adbala e Elisa venceram a atividade, ganharam R$20 mil e o jantarzinho. Levaram aí para o jantar Anne e Pelanza e os Passa, né? A Michelle e Bruno Passa. Gente, falando ainda nessa atividade, o Cartoloco resolveu zoar com a saída da Baronesa e do Rogério. E ele brincou que a produção teria pego o cachê de Baronesa e Rogério, já que eles desistiram, para utilizar como prêmio na atividade, que foi o prêmio de R$20 mil de Elisa e Adbala. Aí o grupo ri, a Anne brinca que foi pesado o comentário do Cartoloco, mas ri também, e Pelanza reafirma que pegaram o cachê da Baronesa e do Rogério de volta para investirem lá dentro. Eita, gente, o que vocês acham, hein? No jantar especial aí que Adbala e Elisa ganharam e levaram os Passa e Pelanza e Anne, o assunto principal, prato principal ali foi Brenda e Matheus e Adriana e Albert. Principalmente Brenda e Matheus. Gente, o Adbala e a Elisa afirmam aí que não tem raiva, não tem rancor, não tem nenhum tipo de sentimento nesse sentido por Brenda e Matheus, apesar de tudo que aconteceu. E aí o Adbala lamenta que a Brenda e o Matheus não tenham dado uma chance para ele assim que eles entraram no programa para se conhecerem, coisa e tal, gente. E eles continuaram falando de Brenda e Matheus e da briga da Brenda e do Matheus com o André e com o Naim. O Pelanza afirmou que André e Naim agiram de forma errada, principalmente com as palavras, né? As coisas que eles falaram realmente pesou. E o Adbala, apesar de concordar em partes com o Pelanza, defendeu o Naim mais uma vez. A Elisa também defendeu o Naim. E aí o Adbala disse que Matheus levou o Naim, um senhor de 70 anos, a um lugar desnecessário. Em tese, a Elisa e o Adbala defendem aí que o Naim, gente, não deveria ter sido afrontado pelo Matheus daquela forma por causa da idade. E aí o Adson afirma que Naim chegou até a lhe agradecer por ter segurado ele, porque senão o Naim ia dar uma cabeçada no Matheus. Foi o que Naim afirmou ali para o Adbala. Mas o Pelanza não concorda, acha que realmente André e Naim erraram a mão, tá? E o Pelanza, ele voltou a criticar aí a atitude da Brenda e do Matheus, voltou a falar naquele assunto deles terem feito a paródia quando voltaram da DR, né, a música, usando a música do Restart, a antiga banda aí do Pelanza. E o Pelanza, ele quer sentar com a Brenda e com o Matheus para esclarecer as coisas, porque aquilo teria levado ele para um lugar de chacota, relembrar que isso acontecia na época da banda, né? Que a banda era vista com deboche, com piadas. A Anne concordou. E Anne e Pelanza acham que não deveriam ter entrado na pilha da Brenda e do Matheus, de gritar, de irem pra briga ali, piorando a treta toda. E eles estão se sentindo culpados por terem iniciado essa briga aí com a Brenda e com o Matheus, por isso querem esclarecer as coisas. A Carol ontem passou uma boa parte do dia falando da Brenda, tá? Não poupou a Brenda, não, sempre que podia estava falando. E ela e Elisa, Carol e Elisa, afirmaram que a Brenda e o Matheus levaram eles, né, ali, os adversários, para um outro lugar, tirando eles do sério e coisa e tal. Que
porque eles sempre fazem isso. Elisa concorda. E a Carol dá a entender que ela quer mudar em relação a Brenda, não quer mais dar palco. Falou que lá dentro não vai resolver nada, né? Até porque ela não pode sentar a mão na Brenda, então que ela não vai mais ficar entrando na pilha da Brenda, não vai mais dar trela, não vai dar mais confiança, porque assim a Brenda vai ficar perdida. A Elisa concordou, disse que é exatamente isso, que inclusive fazendo assim elas não dão motivos, não. E uma outra conversa com Gabi e Cartoloco, a Carol afirmou, gente, que a Brenda e o Matheus deixaram o quarto imundo, né, o quarto que eles ocuparam, imundo, cheio de cabelo, pó, com roupa de cama suja, até sangue no edredom. Eita lasqueira, gente, o que vocês acham? Meu Deus. Num papo ali no quarto com Carol e Mussunzinho, né, a Gabi e o Cartoloco demonstraram a preocupação em irem para a DR. Aliás, os dois casais estão preocupados e o grupão em si está preocupado com esta DR, porque vão ter que votar entre eles, estão correndo risco de irem para a DR. Aí o Cartoloco, ele deu a entender que ele teve informações privilegiadas. Ele brincou de ter recebido informações do que vai acontecer. Diz que Adriana e Albert, Brenda e Matheus ficarão imunes, um pelo saldo e o outro pela prova dos casais. E que 3 deles, 3 do grupão, vão parar na DR essa semana, gente. Eita, o que vocês acham, hein? Será que vem aí Adriana e Albert e Brenda e Matheus imunes finalmente, sem terem aí a chance, sem darem a chance para os rivais de votarem neles, de colocarem eles na DR, e os outros tendo que votarem entre si? Sei não, hein? Tem essa possibilidade. Tudo vai depender muito do resultado de hoje da prova das mulheres. Anne e Michele conversaram bastante e o assunto foi a Brenda. O assunto principal aí foi a Brenda. E a Anne, ela voltou a relembrar, gente, detalhes daquela treta gigantesca que resultou na saída do Rogério e da Baronesa. E a Anne conta aí pra Michele que ela acredita, tá, que o comportamento do Albert, da Adriana e da Brenda e do Matheus acabou mudando para melhor, digamos assim, coisa positiva, né? A Anne chega a dizer que a convivência no dia a dia com a Brenda e com o Matheus é tranquila, que ela não pode nem dizer que eles são escrotos no dia a dia, que só na hora lá das tretas mesmo que eles começam a gritar. Anne também fala dos supostos casais que ela não votaria, né? Teria dificuldade em votar, que seriam Carol e Mussunzinho, Gabi e Cartoloco e Michele e Paz. Mas ela votaria tranquilamente na Adriana e no Albert, na Brenda e no Matheus, e Ive e Nandinho, tá? Ela colocou Ive e Nandinho na lista. Então, aparentemente, Ive e Nandinho podem ficar na reta do grupão se eles ficarem sem opção de voto essa semana, tá? Tá lá, já. No quarto do Mussunzinho e da Carol, começou uma pequena reunião. A princípio, aí com o Cartoloco, Elisa e Adbala. E aí o Adbala resolveu soltar o verbo contra Adriana e Albert. E ele disse que o marido da Adriana, o Albert, deveria ter sido afrontado por duvidar da Gabi. Inclusive no ao vivo, o Adbala disse que pensou em fazer isso, em afrontar, em desmascarar supostamente o Albert ali por dizer que a Gabi tinha privilégio no programa por conhecer o reality, né, por trabalhar com reality. E o Adson chega até a dizer aí que o Albert teria insinuado, gente, o Adbala chega a dizer que o Albert teria insinuado que a Gabi machucou o braço para ter acesso à produção ali, para receber informações privilegiadas, e que ele e Albert ia fazer a mesma coisa. Que o Albert teria dito que ia também quebrar o braço para ter acesso às informações da produção. Não se sabe se o Albert realmente falou isso pro Adbala, mas ele tá dizendo isso, tá? Depois o Adbala afirma que teve uma conversa com o Albert, conversa também que não sabemos se aconteceu, tá? Até porque não tem vídeo dessa conversa. E que nesse papo o Albert deixou claro que ele, Matheus e a Brenda não são aliados. Que apenas, né, se respeitam e tal, mas não são aliados. O Mussunzinho e o Cartoloco afirmaram que já ouviram o Albert falar isso outras vezes também, tá? Laia, será que o Adbala vai usar isso contra a amizade aí da Brenda, do Matheus e Adriana e Albert? Vai jogar isso na roda? Provavelmente sim. Numa primeira oportunidade pode ser que ele faça isso, de jogar a Brenda e o Matheus contra Adriana e Albert, né? Não sei, gente. E aí o Adbala também pega o Cartoloco na mentira, porque o Cartoloco afirma que não deu imunidade para a Brenda e para o Matheus da outra vez. Porém,
O Adbala desmente, fala que deu, mas o Cartoloco bate o pé dizendo que não. E há alguns dias, quando a Brenda e o Matheus e o Cartoloco e a Gabi tiveram aquela discussão, né, e acabaram rompendo ali, o Cartoloco jogou na cara aí que ele e Gabi se colocaram na reta para ganharem imunidade para a Brenda e para o Matheus. Então, foi pego aí na mentira Cartoloco, hein, gente? E a reunião do grupão, que começou pequena, foi aumentando, foi chegando mais gente. Dessa vez os passa chegaram ali, tá? E o grupo começou a indagar sobre a volta do trio, Adriane e Albert, Brenda e Matheus e Baronesa e Rogério da última DR. E eles começaram a se questionar o porquê. O Adbala não acha que signifique que os três estão fortes aqui fora. Já o Mussuzinho acredita que pode ter tido uma narrativa de perseguição dos outros 3 casais, por isso eles retornaram. E aí o público quer ver o resultado desse retorno e, quem sabe, mais divisão na casa. Mas o Adbala continuou discordando e o debate instaurou-se ali. O grupão cresceu de novo, a reunião aumentou mais uma vez, agora com a presença da Gabi, da Anne, do Pelanza, tá? E esse tanto de gente lá, só falando de Brenda e Matheus, de Albert e Adriana e até do Rogério, que nem está mais no programa. Gente, o Cartoloco, ele passou a justificar a atitude dele em relação ao Rogério naquela treta mor que aconteceu e relembrou a briga aí. O Mussuzinho disse que o Cartoloco levou o Rogério para um lugar que o Rogério nem sabia que tinha, mexeu com o psicológico, desestabilizou o psicológico do Rogério e por isso deu no que deu. Já o Cartoloco disse que não fez isso intencionalmente, que não foi intencional. Enquanto isso, Brenda e Matheus e Adriane e Albert conversavam lá na sala, de uma forma mais descontraída e tal. Inclusive o Matheus resolveu imitar o jeito do Albert falar. Ou seja, divisão aí cada vez maior na casa. De que lado vocês estão, hein? Eita, laia. Na reuniãozinha lá no quarto, a Carol voltou a falar da Brenda. E falou aí sem poupar argumentos, viu, gente? Ela relembra que durante a briga, aquela briga que resultou na saída do Barão e da Baronesa, o Adbala mandou a Brenda escovar os dentes, né? A coisa da, supostamente, a Brenda ter mau hálito. E aí a Brenda falou que o próximo que mandasse ela escovar os dentes, ela ia cuspir na cara. E aí a Carol fala ali pro grupo que ela olhou na cara da Brenda nesse momento e a Brenda falou que servia para ela também, que ia cuspir nela. E Carol disse que pediu pra Brenda cuspir e ameaçou tirar os dentes da boca da Brenda, gente. Meu Deus do céu. E é onde a Carol afirma mais uma vez que se a Brenda gritar, ela não vai poder resolver lá dentro, não vai poder virar a mão na cara da Brenda. Então, ela vai se segurar em relação a isso, a menos que a Brenda lhe peite. Aí ela não vai deixar quieto, não. Mas, caso contrário, ela quer deixar a Brenda falando sozinha. A Carol, gente. Depois eles começaram a falar se cuspe é agressão, não é agressão. O Adbala disse que é agressão sim, que ele já confirmou isso, já teve essa confirmação de que cuspe é agressão. Mas até onde a gente sabe, não é, tá? É permitido cuspir sim. E ainda tem a prova das mulheres, meu povo, para quem vai a torcida de vocês. É eita atrás de eita, gente.